Galera do Verdão, o Palmeiras contrata o Carlos Miguel e eu quero a sua opinião a respeito disso. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E prometeram 4, hein? O primeiro já foi, mas até onde eu estava entendendo, os 4 que prometeram eram jogadores de linha e não goleiro. A gente precisa de um goleiro, eu sei que o Palmeiras precisa de um goleiro, mas precisa mais de jogador de linha, principalmente meio-campista e um lateral também. Dá sua opinião, use o espaço de comentário para dar sua opinião. E representa com like, hein? Ô palmeirense, até você, representa com like aí. Então acabou sendo uma boa presença depois do que aconteceu no meio de semana. E eu também imaginei que o Palmeiras fosse sentir um pouco o baque da quarta-feira no jogo de hoje, né? Não é fácil você se esquecer 100% de tudo que vem acontecendo, entrar em campo e jogar leve, como se nada tivesse ocorrido. Primeiro tempo foi tétrico, primeiro tempo foi horroroso, foi para realmente passar uma borracha e nunca mais se lembrar que teve. Já o segundo tempo, o Palmeiras melhorou, as alterações funcionaram e o Abel Ferreira, talvez sem querer ou não, mas talvez tenha achado uma alternativa para melhorar o rendimento desse time do Palmeiras, colocando juntos na frente o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Aí funcionou. O Palmeiras não funciona com esses dois pontas, Sousa e Facundo, que não tentam nada. Não driblam, não são ofensivos, um cruza de qualquer jeito, o outro toca para trás. Então não tem aquela profundidade. E o Palmeiras naturalmente construiu a vitória. Agora, escapou do empate, como a gente viu aí, por conta das linhas milimétricas do VAR. Vamos falar sobre isso, aproveitando, claro, a presença da Ana Paula aqui, porque parece que acabou linha de impedimento no futebol. Vou querer saber da Ana, mas... Do jeito que contra o Corinthians deveria ter valido, esse deveria ter sido então anulado como... E o Abel hoje deu uma declaração legal sobre o VAR, eu vou querer explorar com a Ana. Ou também, principalmente no primeiro tempo, emocional. E depois eu quero ouvir Miller e Paulo Sérgio, que são ex-atletas, sabem o peso de rivalidade de clubes. O emocional influenciou num primeiro tempo horroroso do Palmeiras hoje ou não? Não, total. E outra coisa, né? O problema é que a insistência com alguns jogadores, como o Alex colocou muito bem, faz com que o Palmeiras, ele corra mais e pense menos. Quando há pelo menos 2 anos, o coração do Palmeiras, ele segue ainda taticamente dilacerado, que é o meio-campo. Enquanto não corrigir o meio-campo do Palmeiras, enquanto não se colocar mais atletas como se viu no segundo tempo, que pensem um pouco mais o jogo, que dividam essa responsabilidade e dobrem ali na frente também os atacantes, não é dobrar lateral, é dobrar atacante, é dobrar meia, é dobrar aqueles que vão conduzir a maneira do jogo, ser mais inteligente, o Palmeiras vai evoluir. Né? Entrou o Felipe Anderson, entrou o Maurício, o Palmeiras passou a ser um 4-4-2. Para quem acompanhava há 3, 4 temporadas o Flaco Lopes na Argentina, no Lanús, ele era um segundo atacante, uma espécie de um ponta de lança para um centroavante chamado José Sandi, que era um veterano de 40 anos. E foi o melhor momento na carreira dele. O Abel, né, em alguns momentos, eu acho que ele tem que ser cobrado, questionado pela imprensa, e a gente vai discutir tudo isso dentro do programa. E Garrafa, então, quando você traz o cara para a função que ele está acostumado, aliás, o Flaco Lopes teve um bom rendimento o ano passado, com o Endrick jogando de centroavante e ele revezando, fazendo a função de ponta de lança. O Flaco Lopes não tem vigor físico, ele não tem cacuete para ser um centroavante, que vai girar, que vai bater, que vai usar artimanha. Ele é um cara para jogar solto, até porque ele tem uma certa habilidade, e facilitar essa infiltração de um cara que está ali à frente para fazer essa correria, ou os caras que vão pensar do lado dele no jogo. Ô Miller, você concorda com o Facincani especificamente dessa modificação feita no segundo tempo? E é uma modificação que o Abel tem que insistir um pouco mais, porque o Vitor Roque não é um centroavante nato, é um atacante. Joga pelas beiradas, acaba aparecendo dentro da área, fazendo o tal do facão. Mas o Flaco, você já defende há muito tempo. Ele é um homem de área. Essa avaliação do Facincani, esse segundo tempo, te dá a noção, talvez, do Abel repensar e fazer algumas alterações para a sequência da temporada. A Libertadores já é semana. Mas o Abel fez certo, né? No segundo tempo ele foi obrigado a mudar o jogo, né? Até porque no primeiro tempo foi muito mal o time, né? E quando mudou, teve um efeito positivo no time, né? Acho que a movimentação do Maurício, do Flaco Lopes e do Vitor Roque, né, confundiram um pouco a marcação, né, do Ceará, e por isso que surgiram as boas jogadas e o gol, né? Acredito que o gol foi uma jogada bonita, inclusive, né? Roubada de bola no campo de defesa, um tapa do Maurício, que estava como meio atacante já, pronto para receber a bola em profundidade, e ele cruza perfeitamente para o Vitor Roque. Eu acho que todo atleta, todo jogador de futebol, ele tem que ter um começo, um princípio, tem que ter um meio e tem que ter um fim.
Tem jogador que não tem nada disso. Mas eu acho que esses jogadores, esses 3, eles hoje tiveram um começo, um princípio, um meio e um fim. Por isso que o Palmeiras venceu. Chico, até pra gente trazer a Ana Paula pro jogo, tem 2 lances polêmicos que a gente vai discutir, eu quero ouvir o Paulo também. O aspecto emocional, você como jornalista e como corintiano, são 2 coisas distintas, né? Mas que você separa muito bem. Corinthians e Palmeiras, e a gente tá falando isso desde domingo passado, antes do clássico de quarta-feira. É algo que mexe demais. O Palmeiras entrou ainda machucado, e por isso um primeiro tempo tão ruim. Quando você vence, você vai ao céu, e quando você perde, vai ao inferno. É isso que é um Corinthians e Palmeiras, e a sua alegria se reflete no seu olhar, Chico Lang. Pô, muito obrigado. Ainda bem que você percebeu, não é verdade? Não, sem dúvida nenhuma. Claro que afetou, né, o primeiro tempo, e não afetaria também o segundo tempo se não fossem as mudanças do Abel, não é verdade? Aí ele foi esperto, mudou certo, deixou, como já disse o Miller, e muito bem, o Murilo, o Vitor Roque e o Flaco, né, atacando os 3... Maurício. O Maurício, né? Maurício. Atacando os 3 de frente, né? E isso ajudou bastante. Agora, o emocional, evidente, né? Até agora está abalado. Não vem me dizer que passou, que essa vitória, essa vitória foi o santo remédio. Não foi. Não foi. Isso vai demorar muito tempo para passar cicatrizar? Ainda. É isso. Ô Chile, por gentileza, separa para que a gente possa começar com a Ana Paula as 2 polêmicas do jogo, o pênalti, toque na mão do jogador do Ceará, e depois o impedimento que até o Abel Ferreira, e aí de forma positiva, faço críticas ao Abel, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falando sobre... Então separa o lance, mas só antes, quem jogou com muita propriedade um Corinthians e Palmeiras para responder o que a gente estava debatendo é o Paulo Sérgio. Emocionalmente, Paulo, Corinthians e Palmeiras mexe com o que acontece num jogo para a partida seguinte. Você que viveu isso, tanto acho que pelo bem como pelo mal, né? Ganhou clássicos e perdeu clássicos para Palmeiras, né? Como é que é isso para o jogador? Hoje o time entrou realmente ainda como se tivesse um Corinthians pela frente, com tudo na cabeça. Como é que é, Paulo? O reflexo disso foi o primeiro tempo. E sem dúvida nenhuma mexe sim. Até porque foi uma derrota onde ninguém esperava, ainda mais por parte dos palmeirenses. Eles não esperavam que ia acontecer como aconteceu, né? O Corinthians ganhando lá dentro, soberano, praticamente os 90 minutos. Então eu creio que ainda bem que não durou uma semana, um mês para vir o próximo jogo. Porque se tivesse demorado mais tempo, aí o problema ia ser maior, né? Então logo em seguida você tem um jogo em casa, com a torcida, e consegue um resultado positivo, é muito bom. Agora, o atleta depois desse jogo já se sente um pouquinho mais leve, porque a pressão vem. Agora eu gostaria de falar só uma coisa, Garrafa, em questão ao Vitor Roque. Até que enfim que o Abel colocou o Flaco e o Vitor Roque juntos. Porque era sempre, tirava um, colocava o outro. Perfeito. Tirava um, colocava o outro. Ele é humano, ele também erra. Então, mas é isso. Muito. E a imprensa que fala. Tem que avisar ele. Até que enfim ele colocou os 2 juntos. E aí surtiu o efeito. Então, se nós estamos todos falando isso, do Vitor Roque abrindo espaço, e o Vitor Roque só fez o gol porque o Flaco estava marcado. Então você abre espaço para o Vitor Roque jogar. Quando ele joga sozinho na frente, já tem 2 na marcação dele e dificulta. Claro, e quando você tem um outro atacante e esse outro atacante também vem junto com ele, fica mais fácil. Agora, preservei aqui a Ana, porque agora tivemos 2 polêmicas no jogo, e aí a avaliação técnica, né, de quem conhece. Então, o primeiro é o pênalti marcado, tava 1-0 pro Palmeiras, pênalti marcado, né? Tava 1-0 Ceará, né? Tava 1-0 o Ceará, tem pênalti pro Palmeiras, o lance do pênalti. Chile, por gentileza, pra Ana poder falar, vamos ver na tela aí, ó. Fala pra gente, Ana, como é que é isso? Então, esse lance é extremamente interessante, Garrafa, por duas situações. O fato da mão estar próximo ao corpo seria um fator de referência para a gente falar não penal, a não marcação do penal. Porém aí, o William Machado, olha que interessante, quando ele percebe que a bola poderia passar, e é isso que ninguém leva em consideração, Ana, mas o braço está próximo ao corpo, mas ele para bloquear a bola, ele vai ao encontro da bola.
não é a bola que vai ao encontro dele. Até porque se a bola fosse ao encontro dele nesse movimento natural, ele não faria o movimento de frente para a bola. Essa bola tocaria no braço dele, inclusive com a palma da mão virada para trás. Sim. Mas, Ana, ele Aí, vai esse pra bola, momento. ele tenta chapar. Então, quando você vê em câmera lenta assim, dá a impressão, mostra que tocou. Mas numa velocidade normal, ele vai tentar chapar a bola. E aí ele vem no movimento natural. Mas E aí bate. Paulo, e eu gosto dessa sua provocação, porque você que foi um grande jogador que foi... Não é nem provocação. Se eu vou é chapar, eu vou ajeitar o meu corpo, o meu braço vai estar para trás e não para frente, como ele faz. Não, mas ele chapou aqui, aí e vem. aí esse movimento, você vê que ele olha para a bola, e esse foi o ponto de atenção. Porque ele deu bote, né, Ana? Porque ele deu bote. Ele olha para a bola e abre a mão para a bola. O fato de ter batido na canela dele antes de bater na mão, não tira o pênalti também. Neste caso não, porque se bate na canela dele e ele continua nesse movimento que o Paulo está falando de vir para chapar, essa bola tocaria na mão dele sem intencionalidade nenhuma. Mas olha interessante, esse é o ponto. Ele olha, aí vão falar assim, Ana Paula, você está sendo corporativista. Não, até porque eu comento o jogo hoje pela Rede TV e teve um jogo e uma jogada similar a essa, inclusive no jogo Coritiba e Vila Nova, e que eu falei, não pênalti. Porque o jogador do Vila Nova, quando a bola vem, é isso que eu tô falando pra você, ele vai jogar e a bola toca no braço dele e passa. Ele não fez força nenhuma, ele não bloqueia. Aqui a gente vê que o William Machado, ele até coloca força na mão, porque essa bola cai. Ela não segue na sequência, tá vendo que ela cai? Ela para aí. Então, por este motivo, o Igor Benevenuto, por entender que houve um movimento adicional, chama o árbitro, o Paulo Torezin, que aí volta com a marcação do na pênalti. época em que Miller e Paulo jogavam, impedimento, falta, mão na bola, era intencional ou não intencional e o árbitro que decidia na hora. Exato. Mudou um pouco isso, hoje é braço aberto. Mudou um pouco não, mudou muito. Bastante. E a cada semana tem uma nova regulamentação. Não, mas aí o que é interessante aqui para nós, Garrafa, se você me permite, quando a gente fala da mão, e aí você está muito certo, não basta só a questão do jogar deliberado ou não, ter a intenção de jogar ou não. Mas quando eu corro o risco de disputar a bola, se eu corro o risco para disputar essa bola, estou com os meus braços abertos, seja acima do ombro ou aqui, qual que é o meu objetivo? Ocupar espaço e impedir a projeção. Sim. Ao impedir essa projeção e essa bola toca, por mais que eu não queira ter tocado, mas eu ampliei o meu corpo e estou impedindo que ela passe. Então essas são referências e a FIFA cada vez mais tem falado com os jogadores para tentar ajustar em que momento vai ser marcada uma infração ou não. Nesse caso, o normal seria a não marcação, desde que não tivesse o movimento adicional dessa mão aberta bloqueando a bola. Então, aí, acho que está todo mundo... esse é claro, é que a Ana Paula foi, obviamente, bem didática para a gente poder entender, isso é fundamental. Agora, vamos puxar no primeiro Corinthians e Palmeiras o gol anulado do Palmeiras, gol do Maurício, não é? Do Maurício. Do Maurício. Né? Que o Abel escancalhou com o VAR. O Abel fala, é o VAR arcaico. Só que hoje ele foi... É isso. Aí hoje tivemos um lance, a detentora dos direitos, no caso a TV Globo, não nos enviou a avaliação do VAR, então nós vamos mostrar esse lance. Você, obviamente, deve ter visto em redes sociais ou até mesmo na TV durante o jogo, e a nossa imagem vai mostrar para você. Esse impedimento marcado, que seria o gol de empate do Ceará. O gol de empate, finalzinho do jogo. Né? A gente não está na mesma linha aí, obviamente, mas a imagem da detentora, no caso a TV Globo, fica ali por milímetros, como foi o impedimento lá que anulou o gol do Maurício. E dois pontos interessantes, tanto no jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, como neste jogo, a equipe de campo validou o gol. No jogo do Corinthians o gol foi validado, né? Sim. E no jogo de hoje à tarde, o gol também foi validado. Se a gente fosse analisar sem VAR, situação limítrofe, os gols seriam válidos. Sim. Acho que esse é um ponto importante. Seria popular a mesma linha. Porque a decisão de campo foi gol. Agora, Ana, deixa eu te perguntar. Acabou a mesma linha, não é impedimento, ela continua na regra. Só que com esse VAR que nós temos aqui, não tem mais como ter mesma linha. Então, criou-se um VAR que, nem sei se o semiautomático também dá a mesma linha, mas enfim... a mesma linha permanece, mas com o VAR ela não existe mais, Ana. O semiautomático é que são vários pontos no corpo de uma análise que você vai ter uma precisão então, maior para fazer a definição. Então, e aí eu gosto quando o Felipe traz essa observação com um jeito de quem se preocupa e estuda. A diferença da semiautomática para essa linha que a gente tem. Essa linha que nós temos, a gente não tem esse sistema de mapeamento do corpo e também não temos o chip na bola.
Porque qual que é a deficiência do nosso sistema hoje? A gente não tem o chip, então a gente não tem o momento exato. A gente tem uma dificuldade, Garrafa, para definir o frame. Que momento que essa bola sai, toca... Então, às vezes, E é humano igual o negócio. aconteceu no jogo do Corinthians e Palmeiras. É isso. O frame, se vocês forem ver, ele fala volta Volta. 2, e a bola já saiu. Já saiu. Ela já tinha saído naquela situação. frame é o ser humano. Que é o quadro a quadro. Não, mas aí nesse caso bem foi falar um padrão, claro, né, pro e aí eu povo entender, vou defender, porque olha- porque foi um padrão estipulado. Uma vez que a empresa que dá suporte hoje não consegue ter essa precisão, então você tem como protocolo utilizar o frame. O que se faz e o que se pensa no Palmeiras é correto e esquece que, do outro lado, adversários se reforçam da mesma maneira ou melhor que o Palmeiras. Adversários também têm capacidade para criar grandes gestões, assim como o Palmeiras criou. Adversários também têm planejamentos e infraestrutura como o Palmeiras criou e que podem e estão vencendo o Palmeiras, que está estagnado nessa bolha. Então o que se fala há 3 anos é que o Palmeiras passou a derreter um elenco que antes tinha uma mentalidade de contratação de atletas com muito mais perfil vencedor para apostas e tem sido hoje o Palmeiras muito mais um laboratório de jogadores caros, que não são baratos, caros e que não dão o rendimento que em outrora deram ao Abel e também muito disso herdado da gestão do Maurício e do Paulo Nobre, com a mentalidade do Matos, que o Barros não consegue seguir. Ele próprio na entrevista na quarta-feira para mim teve uma atuação catastrófica em achar que tá tudo com... Não, preciso entender o que tá errado. Barros, há 3 anos o que todo mundo e muitos torcedores dizem com razão que está errado é que o Palmeiras hoje passou a gastar muito e gastar errado. Não é quantidade, é qualidade. Facincani. É isso. Pro Alex entrar no jogo aqui também. Eu quero curto e grosso. Quando ela fala que não respeita, eu deleto as críticas que vêm de um pequeno grupo. Que Não é um grupo pequeno é grupo, esse? hein? É da Mancha Alviverde, que ela já tem foto com ela foi lá na Mancha Alviverde, financiou o carnaval da Mancha Alviverde, ela deu beijo na camisa da Mancha, parece que o cachorro dela chama Mancha, ela tem um cachorro que chama Mancha. E aí, esses caras, certos ou errados, e a crítica ser eliminado pelo Palmeiras, o Paulo sabe, pelo Corinthians, o Paulo sabe muito bem o que é isso, não é? A crítica, eu vou deletar, eles também são palmeirenses, eles não têm direito de se manifestar? Acho que tem. É correto quando a torcida vai xingar, ei, Leila, aumenta o som pra calar o estádio? Rafa, quando o Palmeiras fez uma festa nos Estados Unidos, eu estive lá e eu vi com os meus próprios olhos, vocês também, né? Mas eu estive, inclusive, até 2 jogos de arquibancada e depois, obviamente, na mesma arquibancada, só que um outro ponto. Quando aquela festa repercutiu no mundo inteiro, que foi uma das mais bonitas, que a FIFA postou tudo que o Palmeiras fez, Times Square, Filadélfia, Miami, nas arquibancadas, como a torcida que foi símbolo de parte daquele Mundial de Clubes, ela foi lá repostar, certo? No Twitter dela, que lindo, olha a minha torcida, que coisa maravilhosa. Quem criou, quem foi atrás e quem se autofinanciou para aquela festa foi essa torcida. Que ela xinga e que diz que não existe. E não é só... ela está enganada quando ela fala que é uma pequena parte se referindo à torcida, porque eu estava no Allianz Parque quarta-feira. Sim! Eu estava no Allianz Parque quarta-feira, tá? Então eu posso falar exatamente o que aconteceu, porque eu estava lá, não fiquei sabendo, não me falaram. A Mancha Verde começou a manifestação antes de acabar o jogo, mas quando já se sabia que o Palmeiras estava eliminado. Quando a Mancha Verde começou, mais da metade do estádio acompanhou. Aí depois, aqueles que eram contra aquela manifestação começaram a vaiar. Mas foi mais da metade do estádio, não é só Mancha Verde não. Mais da metade xingou todo mundo junto. E a outra metade? Acabei de falar, Michele. Então, mas ela falou que E é só hoje? uma pequena Ela parte. fala, é isso, ele tá Então, fazendo Alex, contraponto, só uma pequena Alex, Uma parte. pequena Alex, parte em relação aos 20 milhões, posso talvez, ponderar Alex. que eu concordo com você e o relato é o mesmo que o seu, que começou com a torcida. Sim, quero ver a Michele e depois. depois tomou conta do estádio, mas um dos atos que levou a isso foi o ato irônico do Abel, porque quando ele começa a ser ofendido e ele começa a bater levanta a palma. mão e começa a bater, Ele irrita a torcida. e isso Ele fez com que os irrita a demais torcedores viessem aos insultos. Isso mesmo. Eu entendo aqui também, Garrafa, se você me permite, agora Claro. olhando com uma outra perspectiva, que o torcedor tem todo o direito de cobrar, tem que exigir, sim. O futebol é trabalhado para eles, porém,
Nós precisamos evoluir no nosso país na forma em que a gente quer requerer os nossos direitos. Tem uma metodologia. Né? Eu não vou contratar um jogador por certa idade. Qual jogador? Quem? Então Aí, no ela não caso, contrataria. era o Neymar, né? No caso, era o Neymar. Não, é que ela falou de vários jogadores que ela veta e tal. Então, quer dizer, por idade, o Palmeiras não contrataria o Zé Roberto, que foi um dos melhores jogadores no curto prazo que eu vi com a camisa do Palmeiras e que ajudou muito a resgatar o moral histórico do Palmeiras quando vem com aquela brincadeira do bate no peito, o Palmeiras é gigante. Aquilo indiretamente levantou. Então o Jailson, goleiro, que foi super importante em 2016 no título, com 38 anos, não seria contratado. O Felipe Melo, que pra mim foi um símbolo de um bicampeonato de Libertadores, não seria contratado e virou ídolo. Então o problema do Palmeiras é mentalidade de jogador. Contratar o Paulinho por 18 milhões de euros, é lógico que vale, porque esse cara te entregou 40 gols numa temporada, numa média de 2 temporadas. Agora, o problema é você gastar 14, 15 milhões no Facundo Torres, no Sousa, que nunca se provaram por nenhum clube de alta elite para você ter um investimento justificado, e você deixar de trazer, por exemplo, um Danilo, que estava no mesmo clube do qual o Palmeiras acabou de contratar um goleiro. O chileno tá me dizendo aqui, a gente tem que entrar no Corinthians, tem impeachment do Augusto Melo. Não, então valeu contratar o Paulinho, certo? O Paulinho é lógico, mas porque esse, Michele, isso é opinião, muito menos tá margem certo. pra você errar. Então Mas ninguém tá concordo. questionando a opinião dela se valeu contratar o Paulinho. Estamos querendo dizer é que você o contrata discurso, outros. o Então ela errou no discurso discurso, tem que ser talvez, mas E se ela errou no discurso, vale a crítica. Não pode criticar a Leila e não pode criticar o Abel. A gente tá criticando a Leila pelo erro do discurso. Você não precisa gritar. Mi, Ela pode estamos ter gritando, errado. Michele. Mi, o Estamos problema no debate. é que assim, o Palmeiras hoje, Não, ele tá está gritando. restringido a apenas uma mentalidade, contratar um jovem com revenda. A gente sabe que não é assim no futebol, você tem que trabalhar com um grande jovem, você tem que trabalhar com a base e com um cara que é mais experiente. Então, por exemplo, o Miller com 30, 32 anos, como já era craque... Gente, tá claro. Entendeu? Ô, É isso Facinca, que eu tô defendendo. está muito claro isso. A questão é só... Eu tô querendo resgatar a discussão da crítica da arquibancada. A crítica, ela é permitida, simples. E você pode achar que valeu investir no Paulinho mesmo machucado ou não. A grande questão é que quando ela fala que não admite críticas ao treinador, ele é treinador do Palmeiras. Eu preciso seguir pro... Assim, Garrafa, mas Pois não. a gente tem que assim, concordo com você, ela falhou no discurso, mas o caso do Paulinho foi uma situação de uma contratação que ele já tinha feito a operação. Sim, não, mas se vale ele a já pena. estava operado. Então, assim, partia-se do princípio que ele já estava semi-curado. A previsão era para maio, Só que, lamentavelmente, a cirurgia não foi como se esperou, ele teve que passar por outro processo. Contratou. Gente, eu vou virar o assunto. Ela errou no discurso. Gente, é isso. Eu preciso virar o assunto do Carlos Miguel. E é isso. Quando contratou, tá lá, qualquer Agora tira a reportagem, pedra. ele era previsão para voltar em maio. Então ela mudou o discurso, errou o discurso e tá tudo certo. Contratou um belo jogador. Carlos Miguel, ex-Corinthians, na Inglaterra, está de saída e pode vir para o Palmeiras. Muito provavelmente essa semana vai acertar com o Palmeiras. E nas redes sociais já surgiu uma lembrança, porque estamos falando de futebol, gente, de paixão, de emoção. E o Carlos Miguel, quando jogador do Corinthians, do Chico Lang, do Paulo Sérgio, Em novembro de 2023. em novembro de 2023, já está repercutindo na rede isso daqui, ó. Carlos Miguel que pode vir pro Palmeiras. Olha o que ele cantou. Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. Esse é o futebol cheio de paixões e já repercutiu na rede social. Futebol é feito disso. É feito disso, E gente. você acha que isso vai impedir Claro a que contratação não. dele? É óbvio Claro que Não pode impedir. Não pode impedir. Não pode Você está impedir. num clube e você faz tudo a pra favor defender do o seu clube que você clube. está, do seu Perfeito. Não torcedor. faz sentido. Agora... Perfeito, mas o futebol é paixão. É isso aí. E tá repercutindo na rede. O isso que jogador eu- pode falar. Por isso que o nós jogador jogou existimos. nos grandes clubes Se aqui. traiu o Corinthians, vai trair o Palmeiras. Pode ficar Não sossegado. mexe com isso. Não Vai ficar mexe com sossegado. isso, Chico. Por falar em trair agora, mas só fala de Palmeiras. Mas o Rivaldo não. O Rivaldo não traiu o Palmeiras, Silêncio, silêncio. Mas o Rivaldo é craque, Vocês é diferente. dois. E ele não pode ser craque, seu Chico? Não, acho que não. Acho que não. O senhor está doído. Eu acho que é um O senhor goleiro- está É um doído. goleiro razoável. O senhor está chateado. Bom, Goleiro Facincani, razoável. nós vamos virar o disco para Só o tem Corinthians tamanho. agora. Você aguente um pouquinho. Rapaziada, futebol é feito disso, pô. O cara tava no Corinthians na época. É óbvio que ele ia provocar o Palmeiras. É óbvio, pô. Isso é futebol, pô. Tem a polêmica, tem a rivalidade. Porra, esse mesmo Carlos Miguel foi o mesmo que traiu o Corinthians, porra, e foi pra Inglaterra. É o mesmo. Futebol é isso, é paixão. E as pessoas têm que entender. Tem que entender e saber assimilar.
Agora, ele tá vindo, é um baita goleiro. A gente sabe que ele é um baita goleiro. Vocês acham que por causa desse videozinho aí, essa contratação deve ser interrompida? Comente aí. Usa o espaço de comentário e comenta. Eu acho que não vai. Ele já tá certo com o Palmeiras e vem pro Palmeiras. Comenta, dá a sua opinião. Ó, Palmeiras segue ali, na parte de cima da tabela. Cruzeiro perdeu pro Santos. Agora, Palmeiras só depende dele não, que o Flamengo tem um jogo a menos. Mas se o Palmeiras vence os 2 jogos, parceiro, tá ali, ó, brigando, buscando a liderança. Já tá em terceiro, com 2 jogos a menos, em terceiro. E agora é Libertadores, hein? É quinta-feira o jogo do Palmeiras ou é quarta? Deixa eu dar uma conferir aqui. Conferir rapidão aqui. Eu sei que é Libertadores com um time lá fraco lá que tem que golear. Tem que golear. Copa Libertadores, Palmeiras e Universitário e Palmeiras do Peru. É isso mesmo, na quinta-feira, o horário, deixa eu ver o horário. Às 21h30. 21h30, lá na casa do Universitário do Peru. É pra golear lá, pô. Tem que golear lá. Representa com